Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Empresas prosperam e têm longevidade quando contam com uma boa governança. Quem diz isso é a professora associada e pesquisadora na área de governança corporativa da Fundação Dom Cabral, Elismar Álvares da Silva Campos, convidada deste episódio do podcast Empreenda Assim. Psicóloga e palestrante, Elismar atua há 25 anos como mediadora de conflitos e consultora de sucessão empresarial, acordos societários, protocolos familiares e aperfeiçoamento da governança corporativa. Elismar também defende que a sucessão familiar tem hora certa para acontecer, por isso a necessidade de planejamento e de um conselho de administração. Elismar, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. O prazer é meu. Estou à sua disposição. Elismar, quais tipos de empresa devem criar um conselho de administração? Luciana, não tem uma medida, não tem uma fita métrica para isso, ok? Mas acho que as médias empresas estão começando com seus conselhos de administração e está dando muito certo quando o conselho funciona bem, porque eu acho que ele é uma âncora importantíssima no processo de profissionalização da empresa. Porque as empresas começam a se profissionalizar, na maioria delas, quando são empresas de um determinado porte, as empresas de controle familiar brasileira. E eu acho que a época é o momento adequado para você profissionalizar a empresa, porque a empresa ela só prospera e tem longevidade, de fato, se ela tiver uma boa governança. Então, as empresas muito pequenas, às vezes não pode pagar um conselho, às vezes eu não tenho matéria-prima para o conselho tratar. As empresas menores, elas estão muito voltadas para a operação da empresa, para manter a empresa de pé no mercado, fazê-la funcionar, dar resultados e etc. Então, eu acho que não é uma boa hora para poder estruturar o conselho, porque a pauta do conselho é uma pauta mais estratégica. Não é uma pauta operacional. E acho que as empresas menores ela ainda têm uma pauta muito operacional. Quais as boas práticas de uma empresa familiar? As melhores práticas de empresa familiar é separar, isso é regra de ouro, é separar propriedade e gestão, garantir que somente os filhos, os herdeiros, os membros da família trabalhem na empresa se tiverem qualificações, porque senão vai criar um problema muito grande para o futuro. No passado, os pais chamavam os filhos para poder trabalhar na empresa e ficava até de mau humor se os filhos não quisessem. Hoje, a empresa, para prosperar, ela tem de ser muito profissionalizada. Profissionalizada quer dizer ter metodologias, instrumentos de gestão, não é tirar a família da empresa. Porque em algumas famílias existem pessoas na família muito qualificadas, que se engajam com muita facilidade com a empresa, têm as competências certas para poder trabalhar na empresa. Então, eu acho que esses dois itens é regra de ouro para a empresa de controle familiar. A outra coisa que eu acho super importante é não esquecer do futuro, porque às vezes a empresa fica muito voltada para o operacional por um longo tempo da vida dela. E eu acho que uma das grandes questões é a gente saber administrar o futuro da empresa. E quais os comportamentos que costumam gerar conflitos em negócios familiares? A primeira delas, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é quando eu acho que cargo na empresa é direito de herança. E aí eu acho que tem um problema no Brasil, e claro que eu estou falando de forma generalizada. Tem grande parte das empresas que não se comportam dessa maneira. Eu acho que no Brasil, acho que as novas gerações, elas não são preparadas desde cedo. Não estou falando de Brasil somente, eu estou falando do mundo de uma forma geral. Eu acho que preparar os herdeiros para trabalhar na empresa é um fator de grande importância para as empresas familiares. Prepará-los desde cedo. Eu participei de um processo sucessório, apoiando o processo sucessório, onde nós começamos a
a educar a próxima geração, fazer o plano sucessório, quando o pessoal da segunda geração tinha 8 anos de idade. Então, eles podem escolher, quando ficam mais adultos, né, se querem ou não trabalhar na empresa. Eu acho que a liberdade de escolha de profissão qualquer um tem de ter. Quero ser médico, dentista, aviador, o que eu quiser. Mas aqueles que se juntarem à empresa, eles devem ter um plano de preparação. E nessa empresa, eles estabeleceram as regras de educação da nova geração quando os meninos tinham 8 anos de idade. Elismar, existe hora certa para a sucessão? Eu acho que a sucessão ela não pode retardar. Eu acho que muitas empresas destroem valor porque não conseguem fazer a sucessão, não planejam a sucessão. E acho que não pode passar da hora, tem a hora certa de fazer a sucessão. Quando você faz um acordo de acionista, muitas vezes, a gente já estabelece essa regra no acordo de acionista, que os gestores na empresa, eles, aos 68 anos, eles obrigatoriamente deverão deixar os cargos da gestão. E a essa altura, espero que a empresa tenha um conselho de administração para que aqueles que têm uma grande experiência na gestão, conhecem o negócio, têm o mercado na palma da mão, eles possam migrar para as instâncias de governança corporativa. E uma delas é o conselho de administração. Se essas regras não estão estabelecidas, principalmente na geração do fundador, pelo apego que eles têm à empresa, e eu respeito muito essa posição deles, eles têm um grande amor pela empresa. Eles fundaram a empresa, eles construíram esse projeto que é uma empresa, é um projeto desafiador, dedicaram a vida inteira a ele, assumiram todos os riscos, aguentaram as crises da empresa, crises financeiras fortes, etc. É quase que a alma dele. Então, eles têm muita dificuldade de descolar das operações e ir para outro lugar. Então, quando se trata da geração do fundador, esse processo é um processo longo. Mas uma das coisas que eu descobri que é muito importante no processo sucessório é porque todo mundo, quando toma para si essa tarefa de fazer a sucessão, as empresas, elas ficam olhando muito para os sucessores. Os sucessores têm de ser olhados, porque se quiser que a sucessão seja com algum membro da família, eles têm de ser preparados para tal. Não é dar emprego para a família, é trazer para dentro aqueles que, de fato, vão reempreender o futuro da empresa. Então, uma das preocupações que eu tenho é muito de trabalhar com o sucedido. Eu acho que é um momento muito difícil para a maioria deles. Então, descolá-lo da empresa, ele ter outros projetos de vida, ter hobbies, descolar dessa operação do dia a dia. Ele vai usar muito mais agora a cabeça dele, o pensamento estratégico no lugar do conselho do que as habilidades que ele adquiriu na operação da empresa. Então, alguns precisam até de apoio para poder fazer essa transição. Ter um coaching, ter um trabalho terapêutico, porque eu reconheço que é dificílimo para eles. E quais as dicas que você dá para as empresas familiares de pequeno porte? Eu acho que as empresas familiares de pequeno porte, elas não esquecerem da profissionalização, porque negócios muito pequenos, você acaba tendo eu diria, uma administração mais improvisada, você não tem dinheiro para contratar bons gestores e etc. Então, desde cedo se preocupar com uma gestão muito, muito boa, muito consistente, para suportar o crescimento dela. Porque nós não podemos esquecer que as empresas nacionais abertas na Bolsa, as gigantes nacionais, um dia foram muito pequenas. Elas operavam no escritório que era um cubículo. Começaram vendendo como pão de açúcar, batendo de porta em porta. E hoje é gigante, né? Família Votorantim começou por aí também, a família Weg,
A oficina mecânica era na garagem, eles me falam isso com muito orgulho, era na garagem de um deles. Então, quando eu olho para as empresas maiores, eu falo, não percam a perspectiva de longo prazo, porque um dia vocês serão grandes. Elismar, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Olha, foi um prazer estar com a Assim e um prazer falar com você, Luciana, estou às ordens. O podcast Empreenda Assim conversou com a psicóloga e palestrante Elismar Álvares da Silva Campos. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.